Boa noite você que está conosco, nosso podcast Conexão Família, mais uma vez aqui juntos, Comissão Episcopal Vida e Família da CNBB, Comissão Nacional da Pastoral Familiar, você que está conosco neste nosso encontro de família, para a família, com as famílias. E hoje nós queremos conversar um pouquinho, contar umas histórias para celebrarmos o Dia Mundial dos Avós. Vamos conversar hoje com os nossos avós, com as pessoas idosas. Vamos conversar, refletir, rezar, encontrar-nos como irmãos e irmãs. Então, você que está chegando, você que está nos acompanhando, já vai deixando também o seu comentário, vai curtindo também o nosso canal no YouTube da Pastoral Familiar. Esteja aí conosco neste nosso momento de encontro. Dinâmico, momento feliz, momento alegre da nossa caminhada também pastoral. Você que é da pastoral familiar, você que não é da pastoral familiar, você que é cristão, você que não é cristão, você que está conosco, que está aí nos ouvindo e nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. Aqui é a nossa casa, aqui é o coração da pastoral familiar do Brasil, aqui em Brasília. E para esta noite, nós temos alguns convidados que vão nos ajudar também na nossa reflexão. Dr. João Batista e também o casal Osmarina e Toninho, que estão conosco, são os nossos convidados dessa noite, para conversarmos um pouco sobre essa temática dos nossos idosos, dos nossos avós. Boa noite, Dr. João Batista, boa noite, Osmarina e Toninho, sejam bem-vindos no Conexão Família. Queremos nos conectar e vocês vão nos ajudar nesta noite também a fazer essa conexão familiar com todos aqueles que estão nos acompanhando. Antes da apresentação, só lembrando que você que está aí conosco, acompanhando através do nosso canal, você pode contar para nós um pouquinho qual o momento mais feliz, ou marcante, ou emocionante que você tem na vida. Deixa aí nos comentários. Queremos saber também um pouquinho da sua história, queremos saber um pouquinho da sua família. Então, deixe nos comentários esta pergunta, então, para você. Qual o momento mais feliz, marcante, emocionante que você tem na sua vida? Vai deixando nos comentários e vamos conversando um pouquinho também. Dr. João Batista, Osmarina e Toninho, bem-vindos. Nós queremos conhecer vocês, o pessoal quer conhecer vocês. Então, quem são vocês? Quem é o Dr. João Batista? Quem é o casal Osmarina e Toninho? De onde vieram? De onde são? Um pouquinho da história, a família de vocês. Conte-nos um pouco. Vamos começar com a história de vocês. Desde já, obrigado pela presença. Muito boa noite aí, Padre Rodolfo. Boa noite a todos. Boa noite, doutor. Obrigada pelo convite para participarmos de um assunto tão gostoso que é vovó, né? Então, muito obrigada pela acolhida e pelo convite. Nós que boa noite, Padre Rodolfo. Boa noite, Osmarina, ao Toninho, ao Thomas, que está na retaguarda, e a todos que nos assistem. Já que é para descontrair, então vamos falar coisas de avós, né? Os que estão nos assistindo, com certeza, como falavam os antigos jornalistas de rádio e televisão, que nos assistem dos Pampas aos Seringais, né? Pastoral familiar e nível nacional. Muito bem. Isso mesmo. Então, nós queremos saber quem são vocês, os nossos convidados da noite. Dr. João Batista, quem é o senhor? Bom, eu tenho 66 anos, né? Meu nome completo é João Batista Lima Filho, eu sou aqui da Diocese de Cornélio Procópio, Paraná. Como você falou, sou casado, sou com a Margarete há 40 anos, tenho 3 filhos, todos casados, e 4 netos. 2 que já estão no céu, que faleceram rapidamente após o nascimento, um deles durante a pandemia. Tem o Joaquim, que os maridos do Toninho estão com 6 netos, que já falaram antes de entrar no ar, aí rodando. E a minha esposa... Mas são 10 ao todo. 10 ao todo. Eu estou com o Joaquim, estou com a porta fechada, que a minha esposa está cuidando dele, porque os pais do Joaquim têm um compromisso hoje à noite. E está vindo o Vicente, que é o 4º neto. Bom, eu formei em 1980 em medicina, mas já me encantava com as questões ligadas ao envelhecimento dentro da faculdade,
por influência, basicamente, do meu pai, que era médico, né? E meu pai era médico à moda antiga, daquele médico que era o médico de família, que fazia de tudo, que tratava da criança ao idoso, do parto ao apendicite e assim por diante. E dentro da faculdade, eu me deparei com uma frase que me marcou muito na época, que estava começando o auge das questões de especialidade. E eu fui no departamento, entrei na faculdade em Bragança Paulista e depois fui transferido para Campinas, na PUC de Campinas. E lá tinha um departamento de clínica médica, que o professor sempre falava da seguinte maneira, que especialista era uma pessoa que estava começando, mas que sabia um pouco de tudo, cada vez mais ia saber de cada vez menos. Eu queria saber de tudo. Então, me encantou as questões quando eu fui no primeiro congresso de geriatria e gerontologia, em 1978, em Salvador, na Bahia, e dali para lá eu não parei de trabalhar na área, só fui aperfeiçoando. Mas a minha entrada na igreja católica, com maior profundidade, assessorando conteúdos da CNBB, ela se deu, não vou dizer por acaso, por providência, né? Quem quiser saber mais, é só entrar no site da Pastoral da Pessoa Idosa, onde está lá o que é a Pastoral da Pessoa Idosa, e também tem um ícone que tem lá um pouco da nossa história, ou a nossa história, e que mostra esse encontro providencial nosso com a doutora Zilda, e eu me considero, e com certeza todos que estão envolvidos sabem que nós somos um dos, não fundadores, mas idealizadores da Pastoral da Pessoa Idosa dentro da CNBB. E nesse caminho com a doutora Zilda, teve um bispo que também era da Pastoral Familiar na oportunidade, Dom Aloysio Pena, que me incentivou muito, né? As primeiras palavras que ele me disse quando eu comecei a me envolver com assessoria, com palestras, com conteúdos de envelhecimento para padres, bispos e religiosos, enfim, foi: olha, doutor, não se preocupe que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Eu me considero um escolhido, porque eu não me achava capacitado para conviver de toda essa maneira. E o nosso auge, em termos de dimensão de envelhecimento, foi a campanha da fraternidade, cujo o texto base está aqui no canto, esse aqui, o texto base da campanha da fraternidade, de 2002, Vida, Dignidade, Esperança, e que rodou o Brasil. E a partir daí as coisas andaram. Eu tive a oportunidade, ou digamos, a possibilidade que a CNBB, a Igreja Católica, me propiciou de ser um observador. Aprendi que quem representa a CNBB, sendo leigo, é observador, não é representante, da Conferência Mundial da ONU sobre Envelhecimento em Madrid, em 2002. E a partir daí eu não parei mais de me envolver. Atualmente eu estou como convidado pela Pastoral Familiar na Comissão de Bioética da CNBB, no eixo Final de Vida. E como eu falei durante a apresentação, pela minha formação e tal, eu me considero um eterno aprendiz, né? Então, para mim é muito significativo esse convite do Padre Rodolfo, e conviver com o casal Osmarino e o Toninho nessa noite, principalmente pela proposta que o Padre Rodolfo colocou, de ser uma coisa descontraída e informal, né? Me agradou muito, né, nesse momento. Eu acho que é muito importante isso, às vezes a gente precisa disso, de não ser uma coisa acadêmica, direcionada, com começo, meio, fim. A gente pode errar, pode falar errado, pode dar risada, pode colocar. Então, resumidamente, se deixar, eu vou ficar falando mais tempo aqui, então eu mesmo estou me cortando, né? Eu devolvo a palavra para o Padre Rodolfo. Outras coisas a gente pode acrescentar, que o envolvimento em relação às questões de envelhecimento são mais de quase 50 anos de atividade. Muito bem. Isso é conexão família, doutor. Por isso, nós somos uma família e queremos fazer com que o Conexão Família, de fato, seja isso. Uma coisa bem tranquila, uma coisa de família para as nossas famílias. Mais uma vez, bem-vindos. Agora, Osmarino e Toninho, quem são vocês? Conta para nós um pouquinho da história de vocês, onde vieram, quem são, como se conheceram, infância, matrimônio. Conta para nós. Boa noite a todos novamente, uma alegria estar com vocês. Quem somos nós? Osmarina, uma menina de roça.
Eu trabalhei na Enxada até 16 anos de idade e depois fui para Santo André. A família toda se deslocou para lá e foi lá que eu conheci o Toninho. Quem é o Toninho? Eu nasci também em Catanduva, né? Interior aí de São Paulo. Vim para Santo André aí com 7, 8 anos. E aí eu fui sem engraxate, fui lavar carro, olhar carro lá no Morumbi com 9 anos, né? Vendia pirulito na rua, limpava túmulo, lavava túmulo, vendia vela. E assim foi, até os 14 anos, né? Aí trabalhei aí numa empresa aí de estrutura metálica, né? E foi com 21 anos, fui um dia no cinema, numa quinta-feira, né? Conta aí. Não, então, aí chegando a Santo André, eu estranhei muito o universo da civilização, vamos chamar assim, da cidade grande. Imagina, sai de um sítio onde nós estamos hoje aqui, no sítio chamado São Teodoro, em São José do Rio Pardo, né? Então, aí numa quinta-feira, eu fui ao cinema lá em Santo André. E olha, foi dia 20 de julho de 72, fez aniversário esses dias. 52 anos, fez sábado. 52 anos que nós nos conhecemos. E ali, então, eu encontrei o Toninho, a princípio estranhei, eu tinha muito receio dos meninos de cidade, porque eu me achava caipira, eu achava que eles estavam sempre tirando uma da minha cara, e começava assim, né? O nosso começo foi assim, namoramos 3 anos, depois eu fui aprendendo a lidar com essa questão, namoramos 3 anos e meio, e nos casamos. Até hoje eu pergunto assim, será que naquela época, se perguntassem para nós, vocês tinham consciência do que era o sacramento do matrimônio? Acho que não. A gente casava por quê? No ano que nós nos casamos, os avós do Toninho completaram 50 anos de casados. Os pais do Toninho completaram 25 anos de casado. Então, nós tivemos bodas de ouro e bodas de prata no ano que nós nos casamos, que foi em 1975. Então, assim, essa referência de família, de avós, eu não conheci meus avós, né? Meu pai era o filho caçula de uma família grande, então eu fui adotada pelos avós do Toninho. Mas para dizer que deste casamento nosso, nós tivemos 5 filhos, uma filha mora no céu, foi levada antes de nascer, e há 9 meses de gestação, mas foi levada. E os 4 filhos que estão conosco aqui, então, nos deram os 10 netos, né? Nós temos 10 netos. A mais velha completou 18 anos agora, dia 19 de julho, e a menorzinha está com 2 anos e meio, né? Então, assim, para dizer que nessa casa que nós estamos aqui no sítio, se vocês tivessem oportunidade de estar conosco, ela é toda marcada pela presença dos nossos avós, né? Nós fizemos uma recolha, vamos dizer assim, das coisas que eram da minha mãe, das coisas que eram da minha sogra, bordados do pai, as ferramentas de pedreiro do pai do Toninho estão todas aqui. Então, assim, dessa questão de uma família alargada, com avós, com muita... Eu venho de uma família também de 10 irmãos. Então, a gente sempre lidou com muita gente em nosso redor, né? E é uma delícia. E, além de toda essa gente dentro de casa, a gente também já caminhava com a igreja, trabalhávamos com formação de noivos, com batizados na paróquia de origem da gente lá em Santo André, mas quando o Papa São João Paulo II veio ao Rio de Janeiro, Dom Ayrton, que hoje é arcebispo de Mariana, nos convidou para estar lá, no Rio de Janeiro. Então, nosso trabalho, efetivamente falando, de uma pastoral familiar, começou naquele ano, né? E os trabalhos com a pastoral familiar continuaram. A preparação de noivos para a vida matrimonial, a preparação de jovens, trabalhar com casais, dando apoio para o ECC, até que, junto ao Regional Sul 1, nós assumimos a coordenação da pastoral familiar durante 6 anos, e aí estreitaram-se os laços junto com o Nacional. Então, o Thomas é gente de casa, Padre Rodolfo, agora é gente de casa, está chegando. O doutor João nós estamos conhecendo hoje. Parabéns por essa carreira tão brilhante, tão necessária, essa questão de entender de como lidar com o idoso, né? Quer dentro das nossas casas, quer nos tratados com a saúde, enfim. Mas um pouco disso, a nossa história
é bonita, é simples, é uma história que eu acredito que muita gente daqueles que estão nos ouvindo e vendo também vivenciaram isso, né? Também vivenciaram e experimentaram. Por quê? Não tem nada de anormal na nossa vida, né? Porque depois, eu e Toninho fomos nos apoiando. Depois de casada é que eu fui fazer um segundo grau, né? Hoje chamado ensino médio. O Toninho foi cursar engenharia depois de casado, a gente se apoiando enquanto casal. Enquanto eu estava tendo os filhos, 4 filhos, ele estava cursando engenharia. Então, assim, tinha dia que ele chegava da faculdade, teve um dia que ele chegou da faculdade, jogou a pasta no chão, falou, não vou mais. Falei, não, pode ir, que desses 4 eu dou conta. Pode ir, né? Então, assim, a gente se apoiando para chegarmos até aqui, né? Eu fui fazer depois a faculdade de letras, trabalhei muitos anos lecionando língua portuguesa para ensino médio, que também foi uma experiência muito rica, ao trabalhar com nossos adolescentes. Então, assim, sempre somando o que nós vivemos no mundo com aquilo que a gente tem dentro de casa e fazendo a troca, o intercâmbio, né? Daquilo que a gente vivencia dentro de casa com o que está no mundo, e o que está no mundo a gente trazendo também para a nossa bagagem de vida. A Osmarina falou um pouquinho aí do nosso conhecimento, né? Mas tem algo que eu falo para ela, não acredito até hoje, viu, Padre Rodolfo, que quando eu a vi cinema lá naquela quinta-feira, entre um filme e outro, bem na penumbra, eu estava com um amigo tomando um cafezinho lá, né? Que tinha tipo de uma cantina dentro do cinema, né? Muito antigo isso, né? 72 lá, né? Aí eu falei pro meu amigo, quem que é aquela garota? Ele falou, eu não conheço, ela chegou esses dias do interior. Eu falei, essa daí vai ser minha esposa. Olha só, nem sabia quem era, né? Aí é interessante, né? Coisas que eu falo, é a mão de Deus, né? Que eu não tinha, assim, nenhum contato, assim, com uma namorada de igreja, né? Essa eu digo que é a nossa grande vertente, e eu estava longe da igreja, né? E a Osmarina ali, ela me introduziu para a igreja, né? Da igreja, casamos, fomos participar aí da comunidade de jovens, depois entramos nas equipes de Nossa Senhora, logo em seguida aí, né, do casamento, né? Então, acho que isso aí norteou toda a nossa vida de ter aquilo que os nossos avós e nossos pais nos passaram, que os Osmarina falou, a gente não tinha certeza do casamento. Não, eu sabia que era um casamento para sempre, né? É o que a gente pensa até hoje, claro, né? Sempre pensamos nisso, né? Criar uma família, fazer os planos de Deus, né? Aquilo que Deus uniu, o homem não separe, né? Coisas que... Tínhamos certeza que seria para sempre. Para sempre, né? Essa era a certeza que a gente tinha, o resto não. O resto, como eu digo hoje, o pessoal fala, Toninho, já 50 anos, como que é o negócio? Só Deus sabe. Vamos completar 50 anos de casado no ano que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. O amor é uma decisão, e foi bonito isso, porque você olhou e disse, essa será minha esposa. O amor é uma decisão, e isso é muito bonito. Não é? E Deus dá essa graça quando nós somos chamados, vocacionados à vida presbiteral, ao matrimônio. É vocação. Então, Jesus passa chamando, e nós temos que responder com um sim. Então, essa resposta de vocês ao matrimônio, ela vai ser minha esposa, e Deus vai dando a graça. E isso é muito bonito mesmo na vida matrimonial. Mas que bom conhecer a história de vocês, Dr. João Batista, esse casal, Osmarina e Toninho, que nos prestigia hoje também, como convidados dessa noite. Aqui nós temos, olha, a participação do pessoal da Diocese de Garanhuns, no Pernambuco, que está conosco aqui também. O Milton, que está conosco. O pessoal de Cornélio Procópio, hein, Dr. João Batista? Olha, o pessoal de Cornélio Procópio acompanhando. O Paraná está ligadinho aqui no podcast, hein? Cornélio Procópio acompanhando. Campina Grande, Caruaru também nos acompanhando. Cornélio Procópio, mais uma vez. Olha só que beleza, que estão conosco nesta noite. Campina Grande, Regional Nordeste 2. São Mateus, no Espírito Santo, que também está conosco aqui. Solange e Alisson, nosso casal nacional aí, compartilhando também, acompanhando conosco. Um abraço também para vocês que estão conosco. São Sebastião da Moreira, Diocese de Cornélio Procópio também, olha. Paraná está conosco aqui, ó. Diocese de Penedo, também presente conosco. Diocese de Campo Limpo, também estão conosco aqui. Catanduva, também estão conosco. Santo André, Regional Sul 1 da CNBB.
Olha, participação, Padre Elvis conosco aqui. O Alisson está pedindo para vocês mostrar os netos depois, hein? Então não vamos esquecer de mostrar os netos aí, hoje, participando conosco. Tem pessoas também da Pastoral da Pessoa Idosa que está conosco, acompanhando. Isso é muito bom. Nós estamos em comunhão com a Pastoral da Pessoa Idosa e com toda a Igreja do Brasil. Idosos e avós não é algo da pastoral familiar, é da família. E a família é de todos. Então, esse momento de comunhão é muito bonito também. Obrigado aí pela presença, o pessoal sempre nos acompanhando em comunhão conosco. Teresina, no Piauí, Palmeira dos Índios, Campinas, São Paulo, estão conosco. Novo Gama, aqui em Goiás também. Bom, participação, olha, graças a Deus aqui o pessoal conosco, participando, sejam bem-vindos, você que está chegando agora também na nossa live, no nosso podcast, Conexão Família, queremos conectar todas as famílias, e hoje especialmente os nossos idosos, os nossos avós. Nós vamos celebrar esse final de semana o 4º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, né? Instituídos ali pelo Papa Francisco. Esse já é o 4º ano que nós celebramos. Estamos às vésperas de São Joaquim e Santa Ana, que é dia 26 de julho. Amanhã vamos celebrar, então, os avós de Jesus, os pais de Nossa Senhora, nossa mãe. A temática do 4º Dia Mundial dos Avós é do Salmo 71, versículo 9. Na velhice, não me abandones. É essa temática que o Papa Francisco está trabalhando neste ano, no Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Doutor João Batista, na velhice, não me abandones. Que dica que o senhor tem para as nossas famílias aí do cuidado com os idosos? Como que nós vamos cuidar dos nossos idosos em casa? Como que não vamos abandoná-los, principalmente no momento de fragilidade, na idade um pouquinho mais avançada, quando vamos perdendo um pouco as forças, vamos cambaleando? Que dica que o senhor dá para que as famílias que estão conosco possam viver essa temática do Dia Mundial dos Avós? Na velhice, não me abandones. Achei que esse 4º momento, né, são 4 anos que o Papa tem colocado, praticamente uma criação do Papa Francisco, eu considero uma coisa muito significativa, tá? Porque até então a gente estava vinculado no mundo, no Brasil e no mundo, a datas formais, né? Por exemplo, até 2002, o dia do idoso no país era dia 27 de setembro, porque na oportunidade só se pensava no idoso que era asilado. E a maioria dos asilos desse país pertence à Sociedade São Vicente de Paulo. E dia 27 de setembro é o dia de São Vicente de Paulo. Então, se catalogou como isso. A partir de 2002, o Brasil acompanhou o mundo. O Dia Mundial dos Idosos é 1º de outubro. Só envelhecer é atender a 4 dimensões da vida humana, resumidamente. A física, a mental, a social e a espiritual. Faltava um marco que a gente, espiritualmente, pudesse conversar, congregar a família com o Evangelho, congregar as pessoas, a própria origem da transmissão oral da Bíblia e da história da humanidade que vem através dos idosos, né? E que o Papa Francisco, com muita felicidade, colocou. Esse dia, que coincide sempre no 4º domingo de julho, que é próximo ao dia de Santa Ana e São Joaquim. Então, na velhice não me abandones, eu queria fazer pedindo, digamos, licença aí aos profissionais que nos assistem agora, alguns médicos, muitos especialistas na área, que eu não vou usar muito dado, mas alguns poucos dados eu vou usar. Nós temos hoje, e já foi a primeira questão que teve um debate entre especialistas e o IBGE, que quando lançou o censo do ano passado, e que se falou que tinha 22 milhões de idosos, veja só, foi assim, tem 22 milhões de pessoas acima de 65 anos. Aí tem o primeiro conflito, que fazia tempo que não havia, e foi muito bom tê-lo, porque os especialistas, a comunidade e as pastorais falaram, mas o Estatuto do Idoso não diz que idoso é pessoa acima de 60 anos? Aí não que foi feita a recontagem. O próprio IBGE se reportou, voltou a si mesmo, e foi lá e contou. Então, são 32 milhões de pessoas acima de 60 anos que são idosos. Aí, quando segmentou, veio uma característica muito importante.
o envelhecimento no Brasil, ele é feminino, né? E ele é, porque, em geral, os dados mostraram que as mulheres vivem em média 7 anos a mais do que os homens. Então, quando ele vai falar na velhice não nos abandone, vamos segmentar um pouco. Em geral, a terceira idade, ou as pessoas idosas no Brasil, não que seja tudo assim, mas na sua grande maioria, ela é composta de homens, como o seu Toninho, que é casado, né, com a dona Osmarina, e de mulheres viúvas, devido a inúmeros problemas ao longo da vida. Tanto que, se nós vamos pegar nas hostes da Igreja Católica, né? Grupo de reflexão, a maioria é mulher. Grupo de terceira idade na paróquia, a maioria é mulher. Excursão que vai para Aparecida todo fim de semana em grandes obras, a grande maioria é mulher. Baile da terceira idade, que ocupam também não só o SESC no Brasil inteiro, os centros de convivência das prefeituras, mas os centros comunitários das igrejas. É tanta mulher que tem mulher dançando com mulher. Então, o que chamou atenção nesses dados do IBGE, que aumentou muito o número de pessoas vivendo sozinhas. E entre as mulheres vivendo sozinhas, 60% estão acima de 60 anos. Então, é extremamente oportuno, na velhice não me abandones, né, o que o Papa colocou, porque a gente vive no Brasil essa questão de que há um número muito grande de mulheres vivendo isoladas em casa. Tanto que 60% das mulheres, não tem o número decor aqui, não vou guardar os números, mas das mulheres que vivem sozinha em casa, 60% estão acima de 60 anos. Então, a igreja, através das suas pastorais, num contexto de pastoral de conjunto, seja pela pastoral familiar, pastoral da pessoa idosa, essas pessoas, principalmente mulheres, têm que ser acolhidas, muitas delas têm que ser visitadas, e assim por diante, né? Porque nós temos uma característica muito clara, que quando se colocou o dia dos avós e dos idosos, evidentemente que as hostes do Vaticano pensaram no envelhecimento da Europa, que uma pessoa, assim como foi na questão da pandemia, idoso, quando foi ver o grande problema lá dos idosos, eram pessoas acima de 70, 75, 80 anos. Como quem tivesse entre 60 e 75, fosse pessoas de meia idade, que realmente muita gente trabalhando normal, colocando a vida normal. Então, é muito significativo esse tema que o Papa colocou, pois a necessidade de políticas públicas para cuidados de idosos, porque nós temos muitas políticas públicas extremamente bem-sucedidas, movimentos muito bem-sucedidos para idosos saudáveis, mas nós não temos políticas públicas, temos muito poucas ações vinculadas a idosos frágeis e fragilizados. E a pandemia realçou e demonstrou isso com muita clara evidência, né? No qual a gente pôde sentir uma coisa que, na verdade, foi o próprio, como se diz, um documento do Vaticano, o Samaritano Bônus, que diz que toda essa fragilidade entre pessoas vulneráveis, cuja grande maioria eram pessoas idosas, que estavam só dependentes, fragilizados e vulnerados, ela é provocadora, porque ela convidava não só a classe dos profissionais de saúde, mas também a toda a família e aos mais jovens entender e aceitar que a dependência, a fragilidade, daqui para frente ela vai ter que ser uma forma de abordagem de vida. Não dá para ser tão somente para dentro das hostes da igreja, uma coisa significativa. Então, eu acho que esse momento que o Papa colocou, esse tema, na velhice não nos abandones, é um momento para a gente ter um grande grau de solidariedade, pensar na questão dos cuidados, que o cuidado é individual, o cuidado que, porventura, eu, enquanto um cuidador, possa um dia ter que prover. O seu família pode ser de uma maneira, e para a dona Marina de outra, e para o padre Rodolfo de outra maneira. Então, não tem uma regra geral de cuidado. O cuidado é uma coisa muito individual. Principalmente, eu acho que na velhice não nos abandones, é a questão de valorizar as pessoas idosas, e principalmente essas pessoas idosas, no caso, principalmente as mulheres, que é a grande maioria, que porventura vivem sós nas suas residências, tenham também esperança,
né? A gente não pode deixar essas pessoas perderem esperança. Tá? Isso foi muito falado durante a pandemia. Imagina ficar fechado em casa 2 anos, né? Vendo televisão, apenas vendo televisão, vendo notícias e tal, enfim, sem ter convívio social, convívio frente a frente. É maravilhoso a gente poder remotamente, eu estava vendo aqui o Padre Rodolfo, Dona Osmarina, o seu Toninho, mas nada como o próprio padre falou, a gente está sentado numa mesa com um bolinho de fubá e um cafezinho, como foi falado antes, e conversar. Então, eu gostaria de não ser tão acadêmico e poder fazer essas ponderações em cima de dados brasileiros, de dados que nós temos no país em relação ao envelhecimento. Que vejam só, se eu falei que 60% das mulheres que moram só em casa, de acordo com o IBGE, estão acima de 60 anos, abaixo de 60 anos é só 29%. Então, a gente há que cuidar dessas pessoas, há que pensar com um coração maior. Então, seria para começar o Padre Rodolfo, começar um bate-papo, seriam mais ou menos isso. Para completar, o próprio IBGE colocou nesse censo que praticamente 2,5 milhões de mulheres, né, trabalham para cuidar de familiares. Né? Então é um número expressivo. Nós já temos uma realidade que é muito mais ampla do que propriamente aparece daí. Né? É uma realidade muito visível no dia a dia. Agora está sendo tabulado em números. E como esse ano vai ter eleições municipais de norte a sul desse país, como eu brinquei no início dessa apresentação, dos Pampas aos Seringais, está na hora de colocar pessoas idosas e políticas públicas para pessoas idosas como prioridade. Né? Como prioridade. E não um favor. E não só, principalmente, para pessoas idosas saudáveis, mas pensar principalmente com o coração para aqueles que realmente precisam. Pessoas idosas vulneráveis, os portadores de Alzheimer, os sequelados de AVC, os que tiveram fratura e não pode sair de casa e não pode andar. E se eu for discorrer aqui, vou à noite adentro. Não, ótimo. Uma ótima dica até mesmo para pastoral familiar, né? Já fica uma dica para trabalharmos essa questão da visita, dessa solidão que o senhor comentou, a maioria mulheres solitárias. Então, nós, enquanto igreja, enquanto pastoral familiar, precisamos ter aí um tino pastoral, humanizar a pastoral familiar do Brasil e sentir com o coração essa real necessidade. É um serviço pastoral. Visitar uma idosa, que às vezes vive na solidão, é um serviço pastoral. Um abraço nessa pessoa idosa, ouvir a história dessa pessoa idosa, é um serviço pastoral. Já é uma dica para a nossa caminhada de igreja no Brasil, enquanto pastoral familiar. Ótima dica, doutor. Na velhice, não me abandones. Essa é a temática. Osmarina e Toninho, vocês acredito que não vivem muito isso do abandono, né? Vocês têm 10 netos, né? 10, é uma família numerosa. Inclusive estão com as visitas aí, estão com os netos em casa hoje, né? E é muito bonito esse aconchego, esse momento fraterno, essa mesa de vó e de vô, esse coração alargado de vó e de vô, porque assim é um coração de vó e vô, é um coração alargado, né? É mãe 2 vezes, é pai 2 vezes, e vai multiplicando isso em cada neto que chega. Então, essa temática do Papa Francisco, na velhice, não me abandones, para o Dia Mundial dos Avós, vocês têm uma experiência bonita, de acolhida, tanto da parte dos netos com vocês, quanto de vocês, quanto dos netos. Conta um pouquinho para nós também, essa prática, essas visitas dos netos, que às vezes hoje estão, assim, um pouco reduzidas. Os netos hoje não visitam mais os avós, quase, né? Os netos não vão mais para a casa dos avós, às vezes preferem um shopping, preferem uma outra coisa do que a casa dos avós. E perde muito, porque a casa dos avós tem muita experiência, além de ter comida boa, não é? Sem dúvida. Não, graças a Deus não. Por quê? Quando nós tínhamos nossos pais vivos, os do Toninho e os meus, infelizmente nós perdemos nossos 4 num espaço de 5 anos, mais ou menos, né? Então, desde aquele momento, nós tínhamos a preocupação de semana não era possível, mas no domingo irmos para a casa dos meus pais e depois na casa dos pais do Toninho. E nossos filhos se acostumaram a isso. Tanto é que eles chamavam o pai do Toninho, que era mais achegado, de Fifi, né? Tanto é que no dia que o Fifi faleceu,
até aqueles que eram corintianos se vestiram de palmeirense para fazer uma homenagem ao avô. Então, assim, o vínculo que eles têm com os avós. E hoje nós estamos, de alguma forma, repassando isso. Por quê? As histórias que nossos pais nos contavam, nós recontamos para nossas crianças, porque hoje, no mundo dos tablets, no mundo virtual, de tanto joguinho, não tem mais a história das borboletinhas, as histórias de terror que o Toninho conta para eles. Ou que a gente aqui no sítio, a gente tem um espaço que a gente faz uma fogueira. Em volta dessa fogueira, ou a gente reza terço com eles, ou contamos histórias que nos remetem a lobo mau, sei lá, a gente cria um imaginário para eles quererem estar aqui. Tanto é que o nosso neto, que fez 15 anos agora, em maio, 29 de maio, ele quis celebrar aqui, e com meninos da escola dele lá, que estão mais acostumados com uma Disneylândia do que com o sítio. Então, eles vieram para cá, ficaram brincando de pique de esconder. Às 3 da manhã, doutor João, o barulho daqueles meninos de 1,80 m, mas tem 15 anos. Pique de esconder às 3 da manhã. Em volta da fogueira, fazendo marshmallow na ponta do bambu, que a gente colheu o bambu com eles. Indo pro meio do cafezal. Meio do cafezal. Ver se achava carrapato. Pegaram o carrapato. O Toninho levou a meninada num casarão antigo que tem aqui em volta para ver morcegos, né? Os morcegos habitam o casarão. Então, eles voltaram para casa, aqueles coleguinhos que vieram, cheio do imaginário que a vida na roça pode passar. Ou quando estão lá em casa também, né, em Santo André, né? Então, a gente tem o hábito de atrair, e é praxe já da família. Domingo à noite, nossos genros brincam comigo, que domingo à noite é dia da pizza de capelete, porque eles querem a pizza e a gente faz a sopa de capelete para agregar a família. Então, já virou essa coisa gostosa. Neste final de semana último, por causa do casamento de uma sobrinha aqui em São José do Rio Pardo, nós estávamos aqui no sítio com 8 netos, 7 irmãos de sangue meus, né? E, então, uma convivência... 25 pessoas, né? 25 pessoas dentro da nossa casa aqui. Né? Ranchão, aqui do rancho, né? Dormindo em colchões no chão, mas muita história para contar, muita memória afetiva. Então, assim, para dizer que nós não estamos abandonados, né? Mas temos visto muitas situações de abandono no nosso entorno. Tá? Na localidade de Santo André, onde a gente mora, as clínicas, os residenciais para acolher os idosos estão aumentando. E houve um final de ano, doutor, que a gente ficou assim, de alguma forma, perplexo com a faixa que tinha em frente de um desses residenciais: deixe seu idoso aqui e saia de férias em paz. Como se fosse algo do mundo pet. Então, assim, nós tivemos um cuidado com nossos pais, com seus avós, né? Os avós do Toninho, que carinhosamente pudemos conviver com eles, ali uns perto dos 90, outros passados dos 90 anos, e eles nos passaram muita história, a história da Itália, né? As histórias da origem deles, e nós pudemos, de alguma forma, ir trocando com eles. Aprendemos muito, muito no colo deles. Essa, na realidade, é a minha história aí, viu, Padre Rodolfo? Eu, desde garoto, eu tive meus 4 avós. E como morávamos primeiro em Catanduva e depois em São Paulo, os meus pais, às vezes, deixavam eu lá com meus avós. E ali, os 4 me contavam as histórias, né, de antigamente. E na cadeira de balanço, eu adormecia. E como eu era o mais velho aí, eu fui paparicado a minha vida toda, né? Até no casamento, né? Estava com os 4 avós do meu casamento. Fui buscar lá um casal, o meu casal, que eu falo, né, do interior lá, que ela veio da Itália. Então vem cá. Já chegou aqui, eu vou dar uma pausa. Agora pausa. Chegou a turma. Ó, chegou. Esse é o Ettore. O Ettore hoje vai fazer 87 anos. Essa é Isadora. Vai, Isadora. Fala boa noite pro pessoal. Ó, essa aqui é a caçulinha. É a Manu. É a Pimentinha. Essa daqui. 2 anos e meio.
cá. Vamos lá, Vem cá, Bernardo. Bernardo. Esse é o Bernardo. Vem cá, Antonella. Vem aqui, Antonella. Vamos tchau, pessoal. Boa noite. Olha lá, essa é a Antonella. A Antonella está há 5 anos, fez 5 anos sexta-feira, né? E essa aqui é a mais velha daqui, do momento, né? É. A Maria. A Maria Valentina. É a Tata aí da turma. Aí. Ela que cuida de tudo. Vamos lá. Vai dar um beijo, pessoal. Tchau. Vamos lá que eu vou fechar a porta para continuar. Isso é casa de vó. Isso é casa de vó, é casa de vó. Ó, desculpa aí, mas é. Isso é família, isso é casa de vó. Isso é muito bom. Agora nós Então, vamos a Solange Duarte falou que queria ver os netos, tá aí, ó. É isso, ó. Tá. Você vê que, olha, nós já estamos quase 9 horas da noite, eles estão pilhados aqui, né? Não. Pode ver que estão aqui a 1000 por hora ainda, né? Energia da voz do povo. Tudo o que eu tive, eu tento passar para os netos, porque a gente leva essa lembrança, é o que fica, né? Dos avós, os meus filhos conseguiram ainda ver meus avós, né? Então, são coisas que a gente diz hoje, a gente tem que fazer o meio de campo, né? O que quer dizer esse meio de campo, né? Cuidamos dos nossos avós, dos nossos pais, e agora a gente tem que cuidar dos filhos e dos netos, né? Então, nessa nova geração, por exemplo, os pequenos, eu jogo pedrinha, ensino eles a brincar de palitinho, eu jogo bola com eles. A gente tem que entrar no mundo deles para que eles... a gente tem que fazer parte. Para amanhã, é isso aí que o Papa falou. Não esquecer, né? Não deixar o pessoal como lá de Santo André. Então, esse contato, pequenininha, desde a pequenininha até a maior, pequenininha, eu vou, levo de cavalinho. Ô, vô, vamos para a praia, vamos embora, vamos andar na praia. Então, acho que a gente tem que ser essa ligação dessas gerações, né? Porque a gente tem muito aí na família, né? E às vezes o filho já vai embora, não, quero ir para fora, né? Pai, vocês são velhos, né? Como, fazendo um parênteses, isso há 1 ano atrás, né? Eu estava num estacionamento e queria deixar o carro lá. E um jovem, não, aqui não tem lugar. Eu vi que tinha vários lugares, né? Ele falou, seu velho, eu já falei que aqui não tem lugar. Eu falei, olha, obrigado por ser velho, porque para chegar até aqui, você vai precisar chambrar muito, ter muita sabedoria para conviver, porque hoje o jovem acha que... aliás, é uma sociedade que a gente tem que trabalhar. Você falou um pouquinho, né, doutor, também, sobre a política. As minhas cunhadas, com 45 anos, uma delas foi mandada embora porque era velha. Olha só, às vezes tem lugar de empresa, olha, até 30 anos pegamos. E a pessoa com 40, 50? Eu já tenho 73, eu ainda me sinto jovem. Então, como que a gente pode descartar uma sociedade de hoje que a pessoa de 45, que ela está na flor da idade, olhando o lado empresarial, o lado do conhecimento, né? Então, as nossas leis precisam mudar, ter um outro olhar. Isso começa na família, né? Se na família o pai não acolhe, o filho, então, que sociedade nós vamos ter, né? A base da sociedade é a família, né? É o que vem do pai e da mãe, né? O meu olhar, né? Sim. Posso contribuir? Por favor. Eu achei muito significativo, está sendo significativo esse momento, porque eu sou uma das pessoas dentro das hostes acadêmicas da Sociedade de Geriatria que sempre pregou uma coisa: a gente tem que falar de pessoas idosas, mas tem que levar os idosos para falar deles, né? Tem muita gente, há muito evento científico nesse país inteiro, muito bem elaborado, com diagnósticos muito bem feitos da situação, com dados demográficos, mas falta o principal, o idoso como protagonista da sua própria ação. E aqui eu estou abstendo de falar, até porque eu estou muito feliz de ver que tanto o seu Toninho quanto o Dona Osmarina estão sendo protagonistas é a imagem desse Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Uma coisa muito... Eu queria ressaltar o que ele falou, que eu vejo, que não sei se esse ano está na mensagem do Papa, eu não guardei toda ela, mas no ano anterior estava, que é essa transmissão
de geração em geração, da cultura cristã, que é uma coisa muito importante. Porque hoje a gente está vivendo um momento, não é uma mudança de época, é uma época de mudança, está mudando tudo. E ao contrário do que a gente imaginava há 40 anos atrás, quando o seu Toninho mudou para Santo André, eu fui para São Paulo estudar. Então a gente tem uma certa companheiralidade ali. Então muitos vínculos meus são paulistas. Né? Quando eu cheguei naquela época, a gente pensava que as pessoas não fossem não acreditar em Deus. Pelo contrário, as pessoas hoje, a grande maioria dos mais jovens, há muito a crença própria e não pertence à igreja alguma. Tá? É uma crença muito pessoal. Eu tenho visto em vários congressos científicos muito sobre espiritualidade no idoso, a espiritualidade cura, tá? A espiritualidade como uma forma de tratamento e assim por diante. Mas o que tem ocorrido, que eu tenho observado, é que, na verdade, o que aconteceu é um pluralismo e um sincretismo religioso. E quem realmente tem uma cultura cristã e que pode passar e transmitir de geração em geração são as pessoas idosas, que, no caso, muito bem representaram. O seu Toninho e a dona Osmarina não precisavam falar uma palavra em questão de geração em geração, a hora que apareceu os seus 6 netos e eles brincando com ele. Só isto, aquela história, como fala a sabedoria popular, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Está aí, a tal da transmissão de geração em geração. Outra coisa que eu gostaria de salientar, no que foi falado, que a dona Osmarina falou, é que existem várias realidades. E a gente tem que tomar muito cuidado nessas realidades, por exemplo, que a senhora citou, das casas de repouso, ou das instituições de longa permanência, que antigamente chamava asilo, mas é o nome mais bonito, ILPI, mas né, são algumas realidades. Mas a gente não pode caracterizar o discurso de vitimização para as pessoas idosas, porque envelhecer é uma arte. Envelhecer como... Eles estão com 74, 75 anos, eu ouvi vocês falando, eu estou com 66, não é? A gente está no pique todo. Né? A gente não está parado. Né? O senhor está contente com o seu Corinthians, com o seu Palmeiras aí, que o senhor brincou não sei com quem, eu estou mais ou menos com o meu Santos, mas a gente vai tocando. Vai ser campeão esse ano, doutor. Na Série B. Mas vai ser campeão, né? Perdão. E outro item, o senhor vê como é que é as proximidades que a gente vê. O senhor está aí na divisa entre Minas e São Paulo. Tem um rio aí. A minha família, que é do lado do meu pai, é toda de Guaxupé, que é do lado de lá do Rio Pardo. Aqui, do lado, é vizinho. Do lado. 30 quilômetros. O senhor vê como é que eram as famílias antigamente. Eu tenho 3 filhos, e meu pai saíram em 12 irmãos. Olha só, bonito. Né? Então, são essas coisas que a gente tem que conversar, que faz o dia a dia da gente. Para completar, voltaria à pergunta que o padre Rodolfo falou, o que seria bom, uma mensagem, alguma coisa relativa ao domingo. Vou me apegar no que a dona Osmarina falou, até pelo sotaque deles de italiano, nada como aquilo que a gente aprendeu ao longo da vida, nesse domingo, que é o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que nós fôssemos visitar os nossos avós, os nossos idosos da família, né? Tá? E fazer aquilo que a vida inteira fizemos, comer uma macarronada, né? Com frango assado, comer uma maionese, tomar uma boa tubaína, e muitos de nós, antes do almoço, tomar uma branquinha para abrir o apetite. Isso que faz a reunião da família para a gente colocar, que está fazendo falta. Né? Eu me recordo que quando eu cheguei em São Paulo em 1972, começou... Na época falava a televisão de cachorro, aquele frango que hoje em tudo quanto é lugar tem, e se vende em supermercado, em padaria, em açougue, mas naquela época tinha muito pouco. Eu morava perto do Largo 13 de Santo Amaro, era fila para comprar aquilo ali, comprar uma porção de maionese, e era a maior alegria juntar a família que eu estava lá, que me cuidou, entendeu? Então, assim como eu fui cuidado na minha adolescência, eu penso que eu também tenho uma dívida com a sociedade, uma dívida comigo mesmo, de prover cuidados a partir de agora também, seja com a minha mãe, que já tem uma certa idade, com familiares, ou mesmo como médico, orientar pessoas que possam cuidar. Mas volta à questão. A gente tem visto aí idoso pular de paraquedas, idoso nadar, idoso fazer maratona, mas
Eu acho que a gente tem, com toda a sabedoria, começar a pensar, né, nas famílias que têm idoso com Alzheimer para cuidar, porque isso é um desafio que só quem vive no dia a dia sabe. Não quebrando o encanto daquilo que nós estamos conversando até agora, mas colocando um pontinho de reflexão nesse momento que a gente vive, que eu acho que, no fundo, dessas palavras e nesse encontro que o padre Rodolfo e a Pastoral Familiar propôs, que é baseado em esperança, solidariedade, cuidado e valorização dos avós e dos idosos. Exatamente. Muito bem lembrado, doutor. Muito bem lembrado. Com situações de fragilidades. Vamos agora apresentar um vídeo que foi preparado pela galera da Pastoral Familiar. Se vocês não sabem, a Pastoral Familiar, como o próprio nome diz, família. Nós temos um grupo TEAM, um grupo de adolescentes da Pastoral Familiar, que prepararam alguns vídeos para nós, para essa noite, de testemunhos, que é bem interessante. E antes de passar o vídeo que eles prepararam, vamos acolher aqui mais pessoas que estão chegando, que estão nos acompanhando, de várias partes do Brasil, que estão aí conosco nesta live, nesse podcast. Sejam bem-vindos, sempre, pessoal da Paraíba, pessoal de Pernambuco, do Leste 1, Rio de Janeiro, Toledo, no Paraná, Parnaíba, no Piauí. Sejam bem-vindos. Muita gente participando conosco. Que bom ter todos vocês aqui conosco nesta noite. Agora o Thomas, então, solta esse vídeo, Thomas, para nós, para este nosso momento de testemunho que a nossa galera preparou, nossos adolescentes. Oi, eu sou o João Lucas. Eu sou o Matheus. Eu sou Maria do Carmo, avó do João Lucas e do Matheus. E nós somos da Pastoral Familiar da Arquidiocese de São Luís do Maranhão. E hoje viemos fazer um bate-papo com a nossa avó em comemoração ao Dia dos Avós. E esse bate-papo consiste em 2 perguntas. A primeira é: como a senhora se sente quando a gente vai para sua casa? Que a gente costuma frequentar bastante lá. Eu me sinto muito feliz com a chegada dos netos, porque os netos são muito amados por mim. E assim eu gostaria de aconselhar qualquer avó a amar os seus netos como se ama os próprios filhos. E a segunda pergunta é: como que a senhora se sentiu quando foi avó pela primeira vez? Eu sentia muito agradecida a Deus, porque a presença do neto é muito aguardada pela gente, pela avó, e por isso foi um dia muito feliz, um dia que nasceu de neto. Além disso, a gente queria desejar para todos os avós que estão assistindo agora um feliz Dia dos Avós, que aproveitem bastante. E que os netos aproveitem muito os seus avós, dando a eles muito amor e carinho. Então foi isso. Tchau. Tchau. Oi, pessoal. Eu sou Ana Beatriz. Eu sou Gabriel. Sou Maria Clara. E hoje nós estamos aqui com nosso avô. Vovô, qual é o seu nome e qual é a sua idade? Oswaldo, minha idade é 78 anos. Estou aqui com meus netos. E estamos aqui para te fazer algumas perguntas representando todos os netos e o senhor representando todos os nossos avós. Vovô, como é a sua relação com seus netos? Muito boa mesmo, e a gente está sempre juntos. É uma família unida que vem desde da primeira geração, vocês já são a terceira geração. Graças a Deus, sempre vivemos muito bem, apesar dessa correria, dessa vida da gente, minha como um idoso e vocês como jovem. A gente está sempre correndo, um para um lado, outro para o outro, mas sempre nós estamos juntos, sempre nós estamos brincando. É uma relação muito boa. Eu agradeço por tudo e ter vocês comigo. Vovô, qual é seu neto favorito? Carlinhos. Não, eu não tenho. São todos iguais, tudo mora no meu coração, todos são uma joia que eu tenho. Eu tenho muito orgulho de ter vocês, todos aqui, as que estão fora, eu não sei nem se eu mereço a família que eu tenho, porque são tão legais que eu fico até emocionado, porque eu só tenho a agradecer a Deus por ter uma família que eu tenho.
que somos, vocês é uma continuação da vida que eu tive com sua avó, com vocês, com todos os avós, que são gente da igreja, gente decente. Então, vocês estão indo no mesmo caminho. Isso me alegra muito. Brincadeiras à parte. E o que o senhor espera dos seus netos? Espero que se continue com essa mesma pegada que vocês estão agora, de estudar, de ser umas crianças decentes, uns adolescentes decentes, que respeitam a família, respeitam seus pais, respeitam toda a família. Então, vocês respeitam muito. E tanto vocês que estão aqui como os outros que estão fora, estão tudo no meu coração. Nós somos extremamente gratos, vovô, por ter o senhor como nosso avô. É muito bom saber que a gente aprende muito entre a gente como família e nós amamos muito você. Obrigado, minha vida. Vocês são lindos. Feliz dia dos avós. Obrigado, querida. Obrigado, minha menina. A nossa galera TIM da Pastoral Familiar está de parabéns. Nós agradecemos os nossos adolescentes pela preparação desses vídeos com os nossos avós. Muito bem. O Papa Francisco, em fevereiro de 2022, ele disse o seguinte: a aliança dos idosos e das crianças salvará a família humana. Onde as crianças, onde os jovens falam com os idosos, há futuro. Se não houver este diálogo entre idosos e jovens, o futuro não se verá claramente. A aliança dos idosos e das crianças salvará a família humana. Poderíamos, por favor, restituir às crianças que devem aprender a nascer o terno testemunho de idosos que possuem a sabedoria de morrer? Um pedido do Papa Francisco. Restituir às crianças que devem aprender a nascer o testemunho dos idosos que possuem a sabedoria do morrer. Uma catequese do Papa Francisco sobre as pessoas idosas. Dr. João Batista, Osmarina e Toninho, que bonito testemunho que nós vimos aí nos vídeos, preparados por nossos adolescentes. Doutor, o senhor tocou num assunto bem, assim, delicado, antes de passarmos os vídeos, de quem cuida dos nossos irmãos e irmãs que estão com o mal de Alzheimer, né? Como é delicado, como é difícil para a pessoa que está cuidando, não é fácil. É necessário muito amor, é necessário muito afeto, muito carinho, muita dedicação. A pessoa que está com Alzheimer, que não tem o uso da razão, nós precisamos ter toda essa compreensão para poder acolhê-los e cuidar com muito amor e com muito carinho. Então, é uma situação de fragilidade que precisamos olhar com muito carinho, e nesse momento você que está conosco, você que cuida de alguém também, ou já cuidou, né, de algum idoso, de alguém, pai, mãe, vó, avô, que tinha ou tem o mal de Alzheimer, a nossa gratidão. Esse podcast também é dedicado a você, que se dedica aos idosos, que se dedica às pessoas com mais fragilidades, que precisam de ajuda. Quantas famílias, quantos homens e mulheres que cuidam dos nossos idosos. Então, queremos dedicar esta noite para você e agradecer você por esse cuidado. Obrigado por cuidar dos idosos, principalmente os mais frágeis, principalmente nesses momentos mais delicados da nossa vida, em que precisamos de ajuda. Parabéns a você que cuida com muito amor e com muito carinho. Doutor João Batista, Osmarina e Toninho, essa toada, essa caminhada pastoral de dedicação, de cuidado com os nossos idosos é muito importante. O senhor, por exemplo, na medicina, o senhor já deve ter assistido muitas situações. Acolheu alguém, assim, algum idoso, para fazer uma consulta com o senhor, que estava solitário, que estava abandonado, que a família não cuidava, e o senhor acabou sendo ali um membro da família? Doutor João Batista, o senhor acabou, assim, afeto com essa pessoa que foi te procurar como médico. De médico, o senhor acabou tendo um afeto, um cuidado especial, porque o senhor viu uma realidade ali de abandono, às vezes, uma realidade de um cuidado especial. O senhor deve ter muito, assim, muitos testemunhos, muita experiência na sua caminhada de medicina, né? Na verdade, além do próprio consultório, o hospital que eu sou diretor clínico tem um programa
que são apenas 3 no Paraná, e não são muitos no Brasil que tem, que se chama Programa de Cuidados Continuados Integrados. É um programa limitado a 90 dias para cuidar de pessoas idosas que as famílias não conseguem cuidar em casa, vítimas de um AVC recente, de uma fratura recente, de uma prótese recente, enfim. O que a gente tem notado é que muitas vezes, aí é fruto da observação, é que com o passar do tempo, há uma terceirização dos cuidados. Os familiares que estão mais próximos, eles têm a tendência a cuidar, eles têm a tendência a visitar enquanto está no hospital, fazendo a reabilitação, seja física ou seja cognitiva, ou as duas ao mesmo tempo. E o que a gente nota, e não é só no nosso serviço, mas conversando com outros colegas que trabalham também em grandes centros, até a gente tem depois eu vou falar uma brincadeira entre nós, né? Que há muitos filhos, né? E hoje, vamos supor, as pessoas acima de 80 anos são da geração como era do meu pai, eram 11 irmãos, 12 irmãos, tá? E que os que estão mais próximos cuidam. Tá? Os que estão mais distantes acham que, contribuindo, independente do valor financeiro, eles estão isentos do cuidado. Tá? Isso é o que mais me chama atenção. Eles acham, muitos deles que estão à distância acham que mandando regularmente um tipo de uma mesada para o familiar, ou mandando uma mesada para aquele irmão que está cuidando, para aquela irmã que está cuidando, o cuidado também é feminino. Se vem um caso aqui, a gente não vai explanar. Os dados estatísticos mostram que 95% das pessoas que cuidam de pessoas idosas são mulheres também. Então, tem mais essa ainda, né? Então, o cuidar das pessoas que vêm de longe, eles têm essa característica de, eu falo, não isenta a obrigatoriedade filial de cuidar do seu pai, do seu avô e da sua mãe. Não é pelo fato dele estar longe, que simplesmente o fato dele mandar, vamos dar um valor aqui empírico, R$200 por mês, tá? Isenta ele, eu já estou fazendo muito, não. Você está apenas contribuindo. Mas eu queria ver no dia a dia ali, né? Levantar com essa, seja qual for, até porque eu fiz uma experiência há um ano atrás, por voluntariedade, por mim mesmo, que a minha esposa teve que fazer uma cirurgia de joelho e ficou imobilizada por 90 dias. Eu me afastei das minhas atividades para ajudar a cuidar, porque é muito fácil estar falando aqui de cuidado. Eu queria sentir como é que é o cuidado, como é que é tirar da cama, pôr na cama, colocar numa cadeira de roda, levar no banheiro, ajudar a dar um banho, entendeu? Você quer assistir um programa, quer ver um futebol, só tem uma televisão naquele lugar que dá para assistir, e quer assistir outro, já começa a dar divergência assim, e assim por diante. São coisas do dia a dia do cuidado, não é? E esse filho que está longe é muito simples. Não, eu estou mandando dinheiro, me isenta. Não isenta não. Aí nós, geriatras, o grupo dos geriatras mais antigos, colocou... são chamados filhos de Londres, né? São aqueles que moram longe e vêm, né? Faça tudo pelo papai, faça tudo pela mamãe. Não, mas tá, e a sua parte de ajudar a dar banho, trocar roupa, muitas vezes, numa pós-cirurgia, nem que seja transitoriamente, a pessoa perde o controle da urina, tá? E tem que usar fralda, e aí vai ter que trocar a fralda do meu avô, vai ter que trocar a fralda da minha mãe, e assim por diante. Outros cuidados, uma série de cuidados desses do dia a dia, que só quem vive é que sabe, quem vive com cuidado é que sabe como é que é. Então não isenta o fato. Agora, a minha preocupação, o padre Rodolfo, não é com agora, é daqui a... Talvez nenhum de nós 4 aqui, e muitos dos que estão assistindo, estejam vivos daqui a 70 anos. O IBGE mostrou que a taxa de fecundidade no Brasil caiu do ano do tricampeonato da seleção do Pelé, Gerson e companhia, em 1970, de 5 filhos por casal para 1,6. Menos que a chamada taxa de reposição. Então, como é que vão ser esses cuidados daqui a 70 anos, já que a gente está se preparando com a família? O seu Toninho e a dona Ismalina e os seus filhos vão ser cuidados, são 6 netos. Eles estão criando dentro do espírito solidário cristão, né, de solidariedade mútua, né? Seguramente eles vão ser ajudados a cuidar. Mas eu penso, nesse momento, e queria voltar ao Papa Francisco, que eu não sei se eu li nessa mensagem para esse ano, do ano passado, e que ele chama de inverno demográfico, que a maioria das pessoas hoje, os casais mais novos, principalmente na Europa, não querem ter filhos ou querem ter pouco filho. Ele chama de inverno demográfico,
a valorização do eu, em vez da valorização da criação de filhos. Enfim, vamos resumir assim, quem vai cuidar dessas pessoas? É uma grande preocupação. Uma grande preocupação. É uma grande preocupação. Essa baixa taxa de natalidade. É algo preocupante. E nós estamos vivendo isso no Brasil. Né? 1,6, possivelmente não vai passar. Os maridos, o seu Toninho vai passar. A maioria que está aqui não vai passar. Mesmo com a chegada hoje, eu completaria esse período de raciocínio, da geração anos 60, agora a terceira idade. A geração anos 60 é uma geração que teve menos filhos, muitos optaram por não casar, muitos casaram e separaram, muitos casaram, separaram e não quiseram casar de novo. Houve uma série de transformações na sociedade como um todo, e a geração anos 60 está chegando hoje à terceira idade. Então a gente tem que olhar que o idoso, quando eu comecei a trabalhar em 1978, 1980, tinha uma característica. A pessoa idosa hoje, que está, a grande maioria, entre os 60 e os 80 anos, tem uma outra característica, uma outra maneira de ser. Então, tudo é motivo para reflexão. Mas eu repito, eu sou uma pessoa cheia de esperança, eu não sou desanimado com as coisas. Por isso que eu não digo não a nada. A minha palavra sempre com convites maravilhosos como esse de participar, principalmente com testemunho vivo, como foi esse, está sendo ao longo da nossa participação, da Dona Marina e do seu Toninho, que é importantíssimo, né? Quisera que todo evento científico médico tivesse lá pneumonia do idoso, além de o médico, o fisioterapeuta, o assistente social, aquele monte de coisa, colocasse um casal de idosos que já teve pneumonia para falar para a plateia o que é uma pneumonia. Não é sentir uma pneumonia. Acho que a gente tem que começar a repensar algumas coisas diferentes, né? Nesse sentido de evoluir didática e culturalmente. Mas eu agradeço a oportunidade de poder resplandecer e queria colocar aqui, repito, há colegas, há especialistas na área que, possivelmente com a divulgação que a Pastoral Familiar colocou, viu parte do nome como geriatra, e que aqui eu estou mais no tom coloquial, mas eu prefiro essa simplicidade do tom coloquial nesse exato momento do que eu ficar no academicismo que eu até posso agradar um ou outro colega, um ou outro especialista, mas eu penso que a gente tem que chegar no coração de quem realmente é o alvo da homenagem que o Papa quis falar nesse domingo, que são os avós e os idosos. Justamente. Na mensagem do Papa para esse final de semana, para o 4º Dia Mundial dos Avós, é uma das muitas frases e citações que a mensagem está muito bonita. Ele diz sobre o individualismo. Ele comenta sobre isso, que acentua-se hoje o individualismo, né? A família, que é a primeira e a mais radical contestação da ideia de nos podermos salvar sozinhos, é uma das vítimas desta cultura individualista. Mas quando se envelhece, à medida que as forças diminuem, a miragem do individualismo, a ilusão de não precisar de ninguém e de poder viver sem vínculos, revela-se o que verdadeiramente é. Em vez disso, encontramos-nos a precisar de tudo, mas agora sozinhos, sem ajuda, sem ninguém com quem possamos contar. É uma triste descoberta que muitos fazem quando já é demasiado tarde. É a fala do Papa Francisco na sua mensagem para esse próximo final de semana, Dia Mundial dos Avós. A pessoa só descobre tardiamente quem quer viver no individualismo, sem vínculo com ninguém, essa baixa taxa de natalidade que nós estamos vivendo. Os casais novos não querem mais ter filhos, casam-se e evitam a vida, não estão abertos à vida. Isso é uma grande dificuldade, é um assunto muito delicado, que nós, enquanto igreja, enquanto pastoral familiar, comissão de bioética, precisamos conversar, dialogar, como ajudar, como tirar o medo dos casais novos de serem abertos à vida. Como a Amoris Letícia, o Papa Francisco fala, existem muitos medos, né, dessa abertura à vida. Um dos medos é não cuidar devidamente dos filhos, questões econômicas. E aí nós estamos caminhando para esse individualismo sem vínculos, mas será muito triste quando os casais novos hoje descobrirem isso lá, tardiamente, futuramente, né? Posteriormente.
isso será muito triste, como diz o Papa Francisco. E ele cita aquela passagem de Ruth, capítulo 1, versículo 16, né? Quando Ruth não se separa de Noemi, dirigindo-se com as palavras surpreendentes. Quando Noemi fala, pode ir embora, segue a vida de vocês, Ruth. Vai, as noras, né, de Noemi, e ela sugere para elas irem embora, para ela poder ficar sozinha na velhice dela. Aí Ruth diz, né, não insista para que eu te deixe. Papa Francisco cita também na mensagem dele essa passagem de Ruth. Então, Ruth começa, então, a habitar com Noemi, cuida de Noemi na idade avançada dela, fica junto, então, com sua sogra, cuida ali daquele momento de fragilidade, da pessoa idosa mais debilitada. Então, Ruth, capítulo 1, versículo 16, que o Papa Francisco cita também, um grande testemunho dessa temática. Na velhice, não me abandones. Ruth também não abandonou Noemi. Ela ficou junto, as duas. Osmarina, Toninho, Dr. João Batista, nessa toada, nessa caminhada pastoral, com essas dicas belíssimas que nós temos mais um vídeo preparado pela nossa equipe de adolescentes da Pastoral Familiar, de um testemunho. E eles estão de parabéns, a nossa equipe de adolescentes da Pastoral Familiar, a nossa equipe Team. Obrigado pelo trabalho de vocês com a Pastoral Familiar. E antes do vídeo, vamos mais uma vez aqui acolhendo aqueles que estão nos acompanhando de várias partes do Brasil, que estão deixando aqui as suas mensagens. E não esqueça de participar conosco, deixe no seu comentário essa pergunta que fizemos. Qual o momento mais feliz ou marcante ou emocionante que você se recorda na sua vida? Que momento foi este? Compartilhe conosco a sua história, deixa ali nos comentários que momento marcante da sua vida, mais emocionante da sua vida, envolvendo a sua família, suas situações. Nós queremos saber também da sua história. Então, deixa ali nos comentários. Agora, vamos acompanhar mais um vídeo preparado pela nossa equipe Team da Pastoral Familiar. Olá, eu sou Ana Laura, filha de Bárbara e Sávio. Estou aqui para contar um pouquinho da importância de ter os meus avós em minha vida. É muito essencial e muito enriquecedor para mim, quanto pessoa, quanto profissional, quanto ser humano, ter pessoas tão maravilhosas em minha vida. Eles nos ensinam tantas coisas, nos ensinam a ser mais empáticos, mais felizes, mais agradecidos. Eu lembro em festas de escola, em aniversários, em natais, que a gente sempre terá uma ligação muito boa, muito positiva e uma união que nos estabelece por toda a nossa vida. Eu agradeço muito por tê-los em minha vida e viver 27 anos da minha vida com eles. E espero viver muitos mais. É muito importante a convivência com os avós. Eu agradeço todo dia a Deus por ter os meus 4 avós vivos ainda e por ter tido uma convivência até hoje, de poder conversar com eles, poder desabafar, falar sobre assuntos do dia a dia, porque a experiência que os nossos pais têm com a misericórdia que um irmão tem. Que o pai geralmente dá um pouco mais de bronca, essas coisas assim, enquanto os avós eles estão ali como amigos. Então, é muito importante essa convivência com eles. Eu acho que não tem nada no mundo que eu seja mais agradecida do que pelos meus avós. A gente realmente não tem só uma relação familiar com eles, mas sim de amizade. Meus avós são as pessoas que eu mais amo no mundo inteiro. Eu tenho muito carinho. Todo domingo, quando eu tô na missa, eu tomo minha hóstia, eu rezo muito por eles, pela vida deles e pela relação que eu tenho com eles. Eles realmente são as pessoas mais importantes que eu tenho. Sem contar as memórias que a gente tem com eles. Meu nome é João Renato, sou da Bárbara, e para falar sobre meus avós, tem outra palavra, gratidão. Tem uma gratidão enorme, sou muito abençoado por ter os 4 avós vivos, por ter retribuído todo o carinho que eles 4 me deram ao longo desses anos. E é lógico, no nosso tempo livre, a gente poder tomar um vinhozinho, contar as histórias deles, é maravilhoso. Nós somos os pais da Maria Bárbara e temos netos maravilhosos. Ao todo são 9 netos e tenho um bisneto, e temos um bisneto. É uma alegria, é uma bênção de Deus. Nós temos essa convivência tão amiga, tão franca e tão alegre com os nossos netos.
cada um com as suas características, nos animam e enchem a nossa vida de amor. Uma gratidão muito grande, principalmente a Deus por nos abençoar com esses netos maravilhosos. Eu sou o João, marido de Maria Marina, e privilegio de ser avô dessa turma. E muita satisfação que eu vejo as coisas acontecerem, embora sem muita surpresa, porque na minha família era mais ou menos assim. Só que agora nós somos os principais avós, quando nós éramos netos. E muito feliz pelo que Deus nos deu de para nós. Belíssimos testemunhos, né? Que bonito, que nós adolescentes prepararam. Essa gratidão a todos os adolescentes da nossa pastoral familiar. Agradecemos com muito carinho. O Papa Francisco, no discurso que ele fez no dia 27 de abril deste ano, de 2024, ele diz o seguinte: gosto de pensar em dois avós, Simeão e Ana, que reconheceram Jesus quando foi levado ao templo por Maria e José. Estes dois avós foram os primeiros a reconhecer Jesus. Acolheram, tomaram nos braços e compreenderam. Só eles compreenderam, o Papa Francisco afirma, o que acontecia, que Deus estava ali, presente, e olhava para eles com os olhos de um menino. Compreendeis? Papa Francisco nos perguntando. Estes dois idosos, só eles, vendo o menino Jesus, compreenderam que tinha chegado o Messias, o Salvador que todos esperavam. Foram os idosos que compreenderam o mistério. Que bonito o Papa Francisco falando desse olhar. E, de fato, os nossos idosos, nossos avós, têm esse olhar mais delicado, esse olhar mais aberto à graça, à força do Espírito Santo, até mesmo pela experiência de vida, pela experiência que eles têm. Osmarina e Toninho, essa transmissão de fé que vocês têm, essa vivência cristã que vocês têm de família, essa transmissão de fé que vocês fizeram e continuam fazendo, e isso vai perpetuar na família de vocês, porque vocês ensinaram isso para os filhos, e agora os filhos também estão ensinando para os netos. E com certeza os netos vão ensinar também para os próximos netos. Nós estamos tendo uma geração de avós, se não hoje, mas daqui a uns 10 anos ou até menos, sem fé. De avós que já não transmitem mais a fé, que não tem esse olhar de Simeão e Ana, que não consegue reconhecer naquele menino Jesus, nos braços de Nossa Senhora, a presença do Messias, não consegue ver nos sinais a presença de Deus, e não transmite isso para os nossos filhos, para as nossas famílias. O que seria de nós sem a fé? O que seria de nossas famílias sem a fé, sem esse alicerce? Não? O que vocês nos dizem dessa transmissão da fé, a importância da fé na família? Então, eu herdei da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa que vivia com o terço na mão. E ela aprendeu com a mãe dela. Tanto é que depois do falecimento da minha avó, do meu avô, eu não conheci uma avó só com 86 anos, mas que eu fui olhar a casa em que eles habitavam, os livros que eu recolhi com a autorização do meu tio ali eram todos livros de oração, em latim, italiano, e eu tenho esses livros como maior patrimônio. Então, assim, aprendi com minha mãe, com o terço na mão. Nossos filhos já verbalizaram isso, que o patrimônio que nós deixamos para eles foi essa inserção na igreja, né? Que hoje nós temos filhas catequistas de crisma, ajudam com a gente na preparação para a vida matrimonial, são assíduos à participação da missa. Também já tem duas também casadas há muito tempo, já uma está casada há 20 anos, participante das equipes de Nossa Senhora desde o começo, buscando uma vida de espiritualidade para eles e para os filhos. Então, a gente vê assim, e sempre as crianças sabem, o domingo é sagrada a ida à missa, né? Então, todos eles herdaram conosco o tanto de símbolos religiosos que nós temos nas nossas casas, né? De imagens de santo, ou que eles nos pegam rezando o Ângelus, né? Que a gente tem o hábito de rezar o Ângelus no momento que a gente perceber que é 12:00, 18:00, a gente reza o Ângelus, e eles rezam conosco.
na procissão de Corpus Christi, eu estava com essa pequenininha de 2 anos e meio no colo. E ela rezando a Ave Maria, Padre Rodolfo, sabe? Ela deitadinha no meu colo, o padre que estava motivando a procissão, quando ele estava rezando as Ave Marias, ela pequenininha, 2 anos e meio. E todo dia, antes de dormir, as filhas aprenderam conosco, agora ensinaram para os filhos. Cantam Mãezinha do Céu. Mãezinha do Céu, quando vai dormir, né? Mãezinha do Céu, não sei rezar. Então, é muito gratificante e agradeço muito a Deus de um dia Ele ter nos dado esses avós que nos transmitiram essa fé. Eu não aprendi sozinha. É a fé. O Toninho, depois eu fui buscando nele a essência, porque ele estava meio enveredado por um caminho aí do espiritismo, e devagarinho ele entendeu e veio também. Isso é já no tempo de solteiro da gente, né? História de 53 anos. Então, nosso maior patrimônio e nossa maior alegria é quando a gente está na missa, rodeado de molecada. Teve uma missa de Natal que eles ficaram fazendo uma bagunça na Catedral de Santo André. Depois da missa, quando eu fui cumprimentar o nosso bispo, Dom Pedro, falei, Dom Pedro, eu não queria contar para o senhor, mas a molecada que fez barulho na missa são os netos dos Osmarino e Toninho. Então ele falou, que bom que tivéssemos mais barulho na igreja de criançada, né? Que eles vão, e desde pequenininho. Então, assim, é nosso maior patrimônio e lamento muito certos pensamentos equivocados que querem deixar as crianças escolherem depois o caminho que eles querem seguir. Não. A gente leva para o dentista cedo, a gente leva para a escola cedo, a gente ensina todos os princípios de higiene, cultura, enfim, tudo que tem que ser necessário. Por que deixar a religião para depois? E a religião passada pelos avós, ela tem outra. Ela é mística, ela é forte, ela nos liga ao passado. E como diz o Papa Francisco também na Amoris Laetitia, há umas tantas lá. Quem abandona seus idosos, quem não ouve os seus avós, enfim, você está rompendo com o passado. Você está deixando de lado toda uma cultura que só eles podem fazer chegar até nós, não é? Então, infelizmente, nós temos, nos dias atuais, situações muito bonitas, né, dos avós aqui. A gente está inserido numa igreja, mas a gente vê também no nosso entorno de pessoas que não são assim da igreja, mas que têm essa cultura da familiaridade, da transmissão de valores, né, de transmissão de religião, mas a gente vê o contrário também, tá? Mas nós somos esperançosos, né? Nós estamos falando da nossa família, né? Eu acho que tudo bem que o grande trabalho é a família. Se todos os pais, os avós se preocupassem com a sua família, na sua formação religiosa, nós não teríamos essa... Eu falo até que o Papa não foi bem entendido, né? Que ele quer uma igreja em saída. O pessoal entendeu errado. Saído da igreja, né? Antes de ser uma igreja, né, para o mundo. Por quê? A gente vê essa debandada. Então, além desse trabalho com a nossa família, como nós participamos, coordenamos aí a Pastoral dos Noivos, a gente sempre fala com a turma, né? Que, olha, aqui nós vamos tentar ver se vocês têm uma intimidade com Deus, uma intimidade com Jesus Cristo. Se é isso que vocês vieram buscar na igreja, ou o quê? Por quê? É a fé, nós vamos falar de fé. Então, esses valores, para nós, realmente não tem acordo, né? São valores divinos que está lá na Bíblia, né? Você vai deixar lá nos portais, você vai morrer, você tem que estar falando da fé, do que é realmente o Criador, né? Que hoje a maioria realmente está longe disso. Então, eu acho que a fé é a base, né? A gente, como o próprio doutor falou, né? O testemunho arrasta. Eu levanto aí todos os dias, praticamente 4h30, 5 horas, e fico lendo a Bíblia. E às vezes os netos, avô, o que é esse livrão aí? É a Bíblia. Daí que eu conto as histórias, né? Que os Marina falou, né? Eu sou o Noé. Eu conto as histórias para ele da Bíblia. Ela fala de terror, não, porque tem alguma lá de Golias, né? Sansão, né? Todas aquelas, né? Então, às vezes, ficam com medo, né? Prender José para os pequenos, jogaram no poço, José, que medo, pô! Então, eu acho que tudo isso vai marcando a pessoa, né? Vai marcando toda essa nossa família, né? Então, acho que a fé é a nossa base, né? Essa intimidade com o Criador que
Se o homem perder a fé, ele perdeu tudo, né? Doutor João Batista, o senhor tem um bom testemunho de fé também conosco. Como médico, o senhor também é cristão e trabalha na área da medicina. Então, a fé para o senhor também é muito importante, como o senhor já disse desde o início. O senhor está conversando conosco, mesmo sendo doutor formado nessas questões com os nossos idosos, mas o senhor está conversando conosco como um homem de fé, um cristão, um discípulo de Cristo. Então, com certeza, a fé é muito importante para o senhor também. O senhor queria comentar algo também? O que eu vou falar é outra coisa, só para complementar que você falou a questão de fé. A fé é um fator de longevidade, temos que lembrar isso. A fé é um dos fatores de longevidade. Né? Uma dica, mais uma dica aí. Ó. Mais uma dica. Dois exemplos para a minha vida. O primeiro cuidador que eu conheci e me inspirei e admiro, é um exemplo de vida, é o meu avô paterno, vovô Antônio, já falecido. Minha avó teve um AVC hemorrágico em 1972. Até eles falecerem, com em torno dos 97, 95 anos, o vovô Antônio cuidou da minha avó nos moldes que eu falei, de uma pessoa. A minha avó não perdeu a fala, ela não conseguia falar, a única palavra que ela falava era de verdade, de verdade, de verdade, de verdade. Mas o meu avô, como cuidador, nessa palavra que ela falava de verdade, ele sabia quando de verdade era eu te amo, quando ela sabia de verdade eu estou com sede, quando ela falava de verdade, 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 ela queria dormir, de verdade, 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 ela queria ver alguma novela que ela queria ter, entendeu? Ele é o primeiro cuidador que eu conheci. É um grande exemplo para mim, enquanto idoso e um idoso cuidador, que ele cuidou dela até o fim da vida. E Deus foi tão bom com ele que ela faleceu antes dele. Né? Ele conseguiu cuidar dela até o fim da vida. Ambos estavam na faixa dos 90 anos. Então, a avó Conceição foi... Lógico que a família ajudou os filhos, os netos menos um pouco, mas não tinha um convívio tal. Mas ele foi o grande, vamos dizer, articulador e a pessoa que na prática cuidou e se preocupou em cuidar e abandonou tudo para cuidar dela. Então é um exemplo que, para mim, é extremamente significativo de que é possível cuidar com amor e com aquela palavra que um dos filhos do sábio falou, com misericórdia, né? que é importante. O outro exemplo é do meu sogro e da minha sogra, que aí eu queria levar para o outro lado que a gente não comentou ainda, e que essa fé, enquanto longevidade, e que esse amor e que essa transmissão de geração em geração, ela não é só católica, ela é ecumênica, porque eles não eram católicos, eles eram evangélicos. E sendo evangélicos, a minha esposa é católica, eles conseguiram criar todos os filhos com alguma religião. E outra, não é uma religião, como outro dia eu vi um comentarista de uma das redes católicas falar, fazer até um parênteses, no Brasil tem muito católico não praticante. Ele virou e falou, eu não conheço essa religião. Católico praticante, eu não conheço essa religião. Então, eles não eram católicos e todos os filhos, mesmo os não católicos, têm uma base familiar de transmissão cristã admirável. Aí, o padre Rodolfo me permite, eu não sou conhecedor profundo da Bíblia, nem mais ou menos, sou até medíocre, mas isso se enquadra perfeitamente aquilo. Se não é contra nós, é por nós. Se eles são evangélicos de uma das denominações evangélicas e criaram tão bem os filhos, e todos eles são envolvidos e praticantes. Eles têm um credo, né? Eles pertencem a uma religião. Não é que nem hoje, que esse individualismo que o padre Rodolfo colocou, e o seu Toninho com grande brilhantismo, de a religião do eu sozinho. O que me vale é o meu bem-estar físico, mental e social. Basta, ponto final. Né? A gente procura outras coisas. Muito significativo isso que ele foi colocado. E eu queria, me permitam, poder prolongar um pouco mais, para me aproveitar, já que nesse domingo a gente vai lembrar dos avós e dos idosos, que quando a gente for na missa, creio que todos nós vamos, nós 4 imundos que nos assistem, que a gente não deixe de rezar por aqueles avós e aqueles idosos da nossa família que já faleceram. Eu acho importante lembrar que, quem sabe de uma maneira ou de outra, estão ajudando a gente, intercedendo lá em cima, né? Que a gente possa lembrar também, eu acho que é significativo, porque essas pessoas foram pessoas que ajudaram a formar o nosso caráter, ajudaram a formar a nossa vida. Eu não vou repetir as palavras do seu Toninho, foi tudo que ele falou. Essa transmissão de geração em geração,
só foi possível e só será possível através das pessoas idosas. Não existe outra possibilidade porque é um testemunho vivo. É um testemunho vivo disso aí, eu acho significativo. E só uma última coisinha, nos vídeos que passaram agora, eu queria ressaltar, porque naquele mesmo vídeo, ali está, que é a família do Sábio. Tá? Eu não sei se o Toninho, a Dona Maria não se conhece. O Sábio faz parte do nosso grupo de comissão de bioética e é um expert porque ele vive. Ele não apenas sabe sobre adoção, ele adota. Deu para ver claramente as pessoas, sou filho do Sábio, dá para ver que não tem a aparência do Sábio, dá para ver. É uma pessoa admirável, ele e a Bárbara. E, além de tudo, isso vem dos pais da Bárbara e dos pais do Sábio, o que mostra que ali também, mesmo, e agora, já que está em extrema evidência a questão do aborto, hoje mesmo foi o tribunal autorizou um aborto legal, uma coisa absurda, mas, de qualquer maneira, daí o exemplo de adoção que o Sábio teve. Olha que palavras bonitas. Nesse mesmo momento que a gente está falando, o que é a família? A ligação entre as situações. Entre nós falando de pessoas idosas, o Sábio como pai, o pai da Bárbara, que é avô das crianças, e ele com os filhos, não sei quantos filhos adotivos estavam ali presentes, mas eram, para mostrar que é possível a gente conviver numa sociedade, né? Desde o nascimento, desde a concepção até a morte natural, como a gente tem preconizando. Exatamente. Essa é sempre a nossa defesa, a defesa da igreja, de toda a igreja católica no mundo inteiro. Defender a vida da concepção até a morte natural. Essa é a nossa luta, sempre será a nossa luta. Nós estamos percebendo essa sociedade fria, que não defende mais o gênero humano, e está a favor do aborto, perdeu essa afetividade, perdeu o carinho, perdeu o respeito à vida. A valorização da vida está cada vez mais banalizada, porque nós estamos vivendo uma sociedade muito fria, uma sociedade virtual. Estamos perdendo esse toque, estamos perdendo essa presença física, esse momento fraterno entre as famílias. Por isso a sociedade está buscando a valorização do aborto, defender o aborto a todo custo. Nós estamos nessa luta desenfreada para poder defender a vida. É reflexo dessa sociedade fria que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos sempre defender a vida da sua concepção até a morte natural em todos os seus estágios. E hoje o estágio que nós estamos defendendo aqui também, claro, os nossos idosos, que precisam ser defendidos, precisam ser cuidados e promovidos, como o doutor João já disse no nosso início. Falando dessas dicas que o senhor já deu para domingo, doutor, o Papa Francisco também dá umas dicas aqui para vivenciar esse Dia Mundial do Avós, que nós vamos agora ler também para vocês, para a Pastoral Familiar do Brasil todo, para quem está nos acompanhando. Para levar a todos, mesmo os mais isolados, a mensagem de proximidade e de consolo para os nossos idosos no próximo domingo. Sugerimos que se realizem visitas às pessoas idosas sozinhas da comunidade e lhe entregue a mensagem do Santo Padre, por exemplo. É uma das sugestões. A visita, sinal tangível da igreja em saída, é um modo para reafirmar que os idosos, mesmo os mais solitários, estão no centro das nossas comunidades. A visita manifesta a escolha pessoal, a exemplo da jovem Ruth, de não abandonar ninguém. A visita pode ser uma ocasião para oferecer um presente, por exemplo, uma flor, para ler juntos a oração do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. O encontro entre jovens e pessoas idosas, a amizade que pode nascer deste encontro, demonstra que a misericórdia do Senhor se estende de geração em geração. Uma das dicas para celebrarmos bem o Dia Mundial dos Avós. Aqui ainda o Papa nos elenca várias outras dicas, que as pessoas idosas são o destinatário principal das atividades desse Dia Mundial. É a eles que se dirige a mensagem do Papa. É importante fazer com que o maior número possível de idosos participe pessoalmente da liturgia dominical. Então, pessoal da Pastoral Familiar, passem nas casas, você que tem carro, leve os idosos que estão em casa para a igreja no próximo domingo, para celebrarmos o Dia Mundial dos Avós. Você, o seu vizinho é idoso, você conhece algum idoso que não tem como se locomover? Pega seu carro. Você que é membro da Pastoral Familiar, passa na casa desse idoso, leve a missa, cuide desse idoso, visita esse idoso, converse com o idoso. São sugestões do Papa Francisco para celebrarmos bem a nossa fé, essa comunhão tão bonita. Esse dia, ele pode ser uma oportunidade para ajudar os idosos e suas famílias
a retomarem a convicção e o hábito de participar da missa com toda a comunidade paroquial. Pode-se convidar os idosos da paróquia para um momento de reflexão sobre a mensagem do Papa Francisco, que também pode ser distribuída essa mensagem para todos. Seria desejável que, a partir desse Dia Mundial dos Avós, começassem a ser organizados momentos de reflexão dedicados aos idosos da nossa comunidade. As catequeses do Papa, por exemplo, sobre a velhice, poderia ser um subsídio para acompanhar esses encontros. Uma sugestão. Também em comunhão com a Pastoral da Pessoa Idosa do Brasil e em comunhão com toda a nossa igreja, pode-se pedir aos idosos uma oração especial pelos jovens e pela paz. O ministério da intercessão é uma verdadeira vocação da velhice, diz o Papa Francisco em uma das suas dicas pastorais para vivenciarmos. O mais importante é fazer a participação dos jovens e crianças e adolescentes com os nossos idosos também nesse Dia Mundial. Envolver a todos para celebrar o Dia Mundial dos Idosos e dos Avós. É muito importante a presença dos jovens, dos adolescentes, conversando, almoçando, visitando, levando uma flor, um cartãozinho, a mensagem do Papa, pegando o carro, passando na casa, levando os idosos para a missa. É um momento celebrativo muito bonito da nossa caminhada de igreja, da nossa caminhada. Antes, nós temos agora também o último vídeo preparado para esta noite, que nós vamos acompanhar neste momento. Esse não foi preparado pela nossa equipe TIM. Este vídeo foi preparado por outros agentes da Pastoral Familiar. Então, vamos acompanhar agora, antes da conclusão final, mais esse... Eu sou a Enir, esse é o Juscelino, meu esposo, essa é minha mãe, Dair. Hoje nós vamos partilhar um pouquinho da nossa experiência de cuidar do idoso. Então, nós já somos casados há 34 anos, né? Nós temos 2 filhas jovens, né? Maria Rita e a Thalita. A dona Dair está com... Minha sogra está com 94 anos, né? E pensar assim, por exemplo, eu nunca imaginei... Meus pais são falecidos já, nunca imaginaria que eu teria que acolher minha sogra em casa, né? Mas a gente sabe, né, que Deus coloca a missão na nossa vida, então a gente tem que dizer sim a Deus, né? E por conta dela vir para cá, então nossa rotina mudou bastante. Né? Nós participamos da Pastoral Familiar ali na Catedral Diocesana de Dourados, né? Aqui no Mato Grosso do Sul. E por conta disso, né, a gente tivemos que renunciar a muitas coisas, né? Até nossa vida social em algum momento, né? Uma graça, assim, por exemplo, das nossas filhas nos ajudar bastante, né? Mas é bastante desafiador, né? Isso tem que ter muita renúncia. Por outro lado também, que é o lado bom, o lado bonito que a gente vê assim, pela unidade da nossa família, né? E todos nós se ajudando para poder cuidar dela, né? Ela veio bastante debilitada de lá, de onde que ela morava, né? Ela tem de uma cidadezinha do interior, aqui uma cidade pequena, então ela tinha uma rotina lá, né? Ela teve que deixar a casinha dela, vir para cá para morar com nós, uma rotina totalmente diferente. Então nós tivemos que muitas vezes, né, como eu disse antes, renunciar, né, para pelo menos deixar um pouco parecido com o que ela vivia lá, né? Mas é assim, né? É uma graça muito grande de poder estar acolhendo ela, cuidando dela, né? Então, hoje quem cuida dela sou eu, né? Quando ela veio para cá, eu decidi que eu ia parar de trabalhar para me dedicar para cuidar dela. E eu não me arrependo de ter feito isso, porque eu, graças a Deus, eu tenho uma família que me ajuda muito, meu esposo me ajuda muito, as minhas filhas me ajudam muito. E isso só foi possível porque Deus me sustenta, porque tem dia que não é fácil, tem dia que eu estou cansada, mas eu também não posso jogar isso sobre a responsabilidade dela, né? Porque quem trouxe ela para ficar aqui fui eu, né? E eu não me arrependo de ter trazido ela, de cuidar dela, de estar fazendo os cuidados com ela que ela merece, né? Amém. Amém. Aguenta, coração. Que testemunho é esse, meu Deus do céu? E olha só, sinceramente, não tem como não se emocionar, não sentir esse cuidado, esse zelo, esse carinho. Sinceramente, que testemunho. Obrigado por esse testemunho, essa família que fez esse testemunho para celebrarmos esse Dia Mundial dos Avós.
A gente se recorda com muito carinho dos nossos avós, dessa presença materna, paterna deles conosco sempre, do bolo de fubá, da broa de milho, das histórias do lobisomem, da mula sem cabelo, tantos folclores que nós aprendemos. Os folclores todos aprendemos com eles, é cultura, avô e vó é cultura, nos ensinaram todos os folclores brasileiros. Que maravilha, que riqueza, que alegria, que saudade que dá dos avós, vendo agora esses testemunhos, que saudade que dá desse vínculo familiar. Família é muito importante, família é tudo, esse vínculo familiar é importantíssimo, a presença, a fraternidade, a amizade social, isso é muito importante. Nós estamos chegando ao final da nossa live e nós queremos agradecer, claro, Dr. João Batista, Osmarina, Toninho, algumas considerações finais que vocês tenham, alguma mensagem para o nosso povo, para a pastoral familiar, o que vocês querem deixar de mensagem neste dia, nesse podcast, dedicado às pessoas idosas, aos nossos avós, Dr. João Batista, depois do casal Osmarina e Toninho, as conclusões finais. Bom, primeiro, agradecer ao convite da pastoral familiar de poder participar. A gente espera ter contribuído de alguma maneira, espero não ter sido tão acadêmico, mas mais, como diz, uma linguagem mais simples para poder, porque é mais um momento de testemunho, é mais um momento de partilha do que propriamente um momento de aula, um momento de partilha de conhecimento técnico profundo. Acho que foi muito significativo. É uma experiência muito válida participar junto com um casal que nem vocês aí, que já estou admirando e muito. Eu queria agradecer também ao padre Rodolfo, né, pelo convite, a toda a coordenação da pastoral familiar, e que nesse dia eu volto às palavras iniciais, não vou alongar com outras palavras, que eu acho que resume tudo, esse domingo agora. São 5 coisas. Primeiro, o almoço, né, que a gente lembre de, como a dona Osmarina falou, aquele macarrão introduzido com uma maionese, né, com frango assado. Para quem não gosta de um bom vinhozinho, que seja uma tubaína, para lembrar nossas origens dos nossos avós, aquele cochilo depois do almoço e depois ligar e ver um joguinho de futebol. É mais ou menos isso que os nossos avós nos ensinaram. O melhor prato, a melhor refeição é essa. Essa é a melhor refeição. E as outras 4 coisas que eu acho que são principais, que penso no meu modo de ver, enquanto geriatra, que resume tudo aquilo que o Papa Francisco quis nos passar, e que esse domingo agora próximo, mas na verdade todos os dias deveriam nos passar, e a gente deveria se comportar dessa maneira, em relação aos avós, com parentes de qualquer idade, porque nós não estamos falando, quando falar de avós aqui, não só avós acima de 60 anos, mas tem muito avó de 40, 45, 50 anos que, inclusive, estão nos assistindo agora. Que essas 4 palavras que eu imaginei que resumisse tudo. Um domingo de solidariedade com os avós, os idosos, de cuidado para aqueles que têm que cuidar e saber que o valor do cuidado é muito significativo, mesmo porque a maioria das vezes esse cuidado ele é invisível, ninguém enxerga essas pessoas que cuidam, então é muito importante. E a gente tem que lembrar também do cuidado de quem cuida, porque é extremamente estressante, uma coisa importante, né? Esse momento de valorização, né? E que eu acho que toda a Igreja Católica no Brasil está envolvida nisso aí, porque nós também, além de atender os nossos idosos, temos que pensar nos nossos religiosos e religiosas que estão na faixa de idade avançada também e que merecem o nosso respeito e o nosso apoio. E, acima de tudo, mesmo com qualquer fragilidade, com qualquer limitação, que a gente nunca perca a esperança. Muito bem, obrigado. Osmarina, Toninho, alguma conclusão final? Não, nesse Dia Mundial dos Avós, conclamamos a todos a notarem na sua comunidade aqueles idosos que não estão mais lá. Porque eles não estão mais, tentar visitá-los. Né? Na nossa comunidade, a gente tem notado a ausência de casais. Ele se ausentou porque ela não pode vir mais, é o que o doutor estava colocando para nós, né? E também, lembre-se daqueles parentes, né? Tias que nós temos de 75 anos, 80 anos, que não pode mais vir até nós, que nós possamos ir até eles. E que alegria causa, né? Então, que nós possamos ter essa boa nova, dessa alegria, levar alegria, onde quer que estejamos, independentemente da situação. Agradecemos o convite,
Padre Rodolfo, da Comissão Nacional, na figura da Solange Alisson, que nos conclamaram para participar de um momento tão nobre, tão importante, tão sério. Conhecer o Dr. João aqui, nossa, uma hora eu queria participar dos seus cursos, conhecer mais, né, das técnicas, e na figura dele, eu vou rezar por todos os cuidadores domingo. Todos aqueles que entram com amor e cuidam daquele que não lhe é nem pai nem mãe, mas está lá com todo amor e carinho, quantos tantos que nós conhecemos, que são cuidadores de idosos ou de pessoas impossibilitadas por causa de uma doença, né, ou algum mal. Então, assim, muita gratidão aos nossos avós, a oportunidade que nós tivemos de ter uma família com avós. Sempre rezo, sempre entrego na Eucaristia. Aquelas crianças que não foram adotadas, que vivem dentro de um abrigo e que não tem ninguém para chamar de mãe, de pai, de avô, de avó, de primo, enfim. Rezamos por aqueles que não tiveram a graça e o privilégio que nós tivemos de ter uma família com essas figuras maravilhosas que ficam e deixam em nós esse cheiro do bolo do fubá, esse cheiro do cafezinho, esse cheiro gostoso do abraço e do carinho. Só para finalizar, a avó do Toninho, ela veio da Itália, ela trouxe alguns bibelôs, tinha um porta-sala e porta-pimenta. Ela não deu para nenhum filho, ela deu para mim. A primeira neta que apareceu depois aqui no nosso casamento, ela falou, eu guardei para você. Ela não me conhecia e ela guardou aquilo a vida toda para mim. Então, um carinho de vó, né? Da avó do Toninho, que eu adotei e elas me adotaram, né? Então, gente, olha, um domingo especial, mas que não seja um domingo, mas que essas reflexões fiquem em nosso coração todos os dias da nossa vida, em todas as circunstâncias, em todos os lugares por onde possamos estar, na nossa família, na nossa comunidade, nos diversos ambientes por onde nós circulamos. Exatamente. Resumir, né? A palavra minha é gratidão, né? Que não só os filhos, como os netos também, lembrem-se dos avós, dos pais, né? Porque, de uma forma ou de outra, é o segundo pai, né? O avô, né? Então, quando eu apresentei a Osmarina para minha avó, a italiana, ela falava, ei, Toninho, você arrumou uma menina, ó, daqui, ó. Então, são coisas que a gente não esquece, né? E essa visita que o doutor já falou. Os meus pais, a gente visitava eles quase, e os pais da Osmarina, quase todo domingo. Se tinha algum problema, deixava de ir, o velhinho lá ligava, ô meninão, e aí, não vai vir mais ver os velhos? Quer dizer, não precisa levar presente e nada, mas é a presença. Então, essa gratidão a gente guardou e a gente fala para os filhos nossos, para os netos, né? A vivência, a convivência é o que Deus quer, né? Viver em comunidade, maior presente, essa comunidade de amor, né? Que vive, que é a família, né? Exato, exatamente. Nossa gratidão, Osmarina e Toninho, doutor João Batista, por dedicar 2 horas, praticamente, do tempo de vocês hoje conosco, nesta conversa, neste bate-papo, para conectar as famílias, que é isso que o nosso podcast quer. Conexão família, conectar as famílias novamente, não só virtualmente, mas conectar as famílias nesse amor, nessa fraternidade, nessa amizade, nessa reciprocidade, nessa doação, nessa partilha de vida, que é a vida matrimonial, que é a vida de família. Então, nós só temos gratidão a vocês por ter aceitado o nosso convite de estarmos juntos nesta noite. Você que está nos acompanhando em casa também, as dicas pastorais que ficaram aqui para a nossa caminhada pastoral, enquanto pastoral familiar. Você que não é da pastoral familiar, mas está nos acompanhando, faça também essas dicas. Faça e celebre também o Dia Mundial dos Avós nesse final de semana. E como a Osmarina disse, e todos disseram, que não fique somente neste dia. A valorização dos idosos é para sempre. Faz parte do serviço à vida na nossa pastoral familiar. O serviço à vida defende a vida da concepção até a morte natural, em todos os seus estágios. Então, defender o idoso, as políticas públicas, defender o idoso que mais precisa de nós, faz parte do serviço à vida na nossa caminhada de pastoral familiar. Sempre defender a vida em todos os seus estágios. E nós agradecemos, então, a todos os agentes da pastoral familiar, em comunhão com a pastoral da pessoa idosa do Brasil. Estamos em comunhão, essa pastoral de conjunto, caminhando todos. Pastoral Familiar do Brasil,
Sejamos ousados, ousadia pastoral e coragem. Vamos adiante, vamos à frente, debaixo da graça de Deus. Pastoral Familiar do Brasil, não tenham medo. Vamos continuar essa nossa caminhada. Coragem, sejamos ousados pastoralmente para ajudarmos o reino de Deus, ajudarmos os nossos idosos, crianças, jovens, adolescentes, todos que fazem parte da nossa família. Então, nossa gratidão, vamos encerrar com a bênção que o Papa Francisco nos sugere, a bênção da vida longa. Ele nos sugere para este Dia Mundial dos Avós. Senhor Deus Todo-Poderoso, que transmitistes a estes vossos filhos longa vida, dignai-vos comunicar-lhes vossa bênção, que eles sintam a ternura e a força da vossa presença. Olhando para o passado, alegrem-se com vossa misericórdia e, vendo o futuro, perseverem na santa esperança, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Não esquece de deixar os comentários, não esquece de contar para nós qual foi o momento importante, marcante da sua vida de família. Não esquece de curtir o nosso canal, se inscrever no nosso canal. Daqui 15 dias nos encontramos novamente. Conexão Família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coragem. Até daqui 15 dias. Um grande abraço a todos. Obrigado, Marina, Toninho. Obrigado, doutor João Batista. Obrigada. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Bom, prazer em conhecê-lo. Até mais. Boa noite. Boa noite.